Olá, meus queridos alunos do EJA 3, né? Vamos lá para mais um encontro de geografia. Hoje a gente vai fazer uma revisão de alguns assuntos importantes que a gente vai contemplar na nossa aula avaliativa. É uma espécie de uma prova, não se preocupem, né? É só para você marcar os itens corretos, tá ok? É uma atividade avaliativa. Então, para isso, a gente vai fazer uma pequena revisão dos principais assuntos, né, que a gente estudou nesse segundo semestre, tá ok? Então vamos lá, tá certo? Já sabem aqueles procedimentos, né, de quando estiver assistindo uma videoaula, quando terminar fazer a atividade, tá certo? E manda para mim, para a gente dar o visto na atividade, corrigir algum probleminha, tá certo? Então vamos lá, vamos aqui acompanhar, né, o nosso bate-papo hoje sobre alguns assuntos de geografia que vão estar na nossa atividade avaliativa, tá certo? Bom, então eu tenho na formação do relevo da Terra os agentes internos e os agentes externos. Lembro dessas aulas? Vamos aqui relembrar, tá certo? Quem são os agentes internos? Né? São aqueles fenômenos naturais que ocorrem no interior da Terra, tá certo? Regi, que fenômenos naturais são esses que acontecem no interior da Terra? São as placas tectônicas que vão se movimentar, os movimentos tectônicos, os terremotos, tá certo? E as atividades vulcânicas, tá certo? Então, são três os agentes internos. Quais são? Vamos repetir: as placas tectônicas, os terremotos e as atividades vulcânicas, tá certo? Então vejam, esses três elementos vão ser internos que vão fazer, né, a formação do relevo. A estes elementos eu chamo de quê, pessoal? Agentes internos. Quais são os três agentes internos? Placa tectônica, terremotos e as atividades vulcânicas, que são os vulcões, tá certo? O primeiro deles, que a gente vai bater um papozinho, são as placas tectônicas, como vocês estão vendo aí. O planeta Terra, ele é dividido em pedaços. Estes pedaços eu vou chamar de quê? De placas tectônicas. E devido aos movimentos internos da Terra, estes pedaços, eles, às vezes, se chocam, às vezes eles se separam, às vezes deslizam um no outro. E esses pedaços eu chamo de quê? Placas tectônicas, tá certo? Prosseguindo aqui para a gente ver a próxima. Isso. Então, o que são as placas tectônicas? São imensos blocos de terra, né, que vão flutuar no manto da Terra, né, fragmentado, tá certo? Então, a teoria da placa tectônica, né, descreve que esses movimentos, né, vão dar origem a outros fenômenos. Quando eu estou movimentando essas placas, vai acontecer quem? Os vulcões, tá certo? Vai acontecer quem? Os terremotos. E com os vulcões e os terremotos, eu vou formar diferentes formas de relevo, tá certo? Bom, o movimento dessas placas tectônicas ele é constante. Eles podem se chocar uma na outra e podem o quê? Se afastar uma da outra, tá certo? Então lembra, as placas tectônicas são imensos blocos de terra que flutuam no manto da Terra e estes blocos eles podem bater e se afastar um do outro. Quando isto ocorre, eu vou ter o quê? Os famosos vulcões e terremotos. Então, lembrando, quais são os três agentes internos da Terra? As placas tectônicas, os vulcões e os terremotos. E o que são as placas tectônicas? São imensos blocos que flutuam a superfície terrestre. E como é que essas placas tectônicas vão se movimentar? Elas vão se chocar uma na outra ou vão se afastar uma da outra, tá certo? Bom, os terremotos. Os terremotos, eles também podem ser chamados de quê? De abalo sísmico. São tremores da Terra que vão acontecer quando as camadas
né, das placas tectônicas se movimentam, tá certo? Elas começam a se acomodar. Então, quando essas placas tectônicas se movimentam, se chocam, eu tenho o quê? Os terremotos. Os vulcões são crateras, são aberturas, né, aonde o magma do interior da placa tectônica sai. E isso ocorre aonde as placas tectônicas o quê? Se chocam ou se separam, tá certo? Então, quando as placas tectônicas se movimentam, eu tenho a origem dos terremotos e eu posso fazer a abertura. E destas aberturas sai o magma, né, que é exatamente dos vulcões, tá certo? Então, esses vulcões, eles vão aparecer em áreas onde as placas tectônicas se chocam ou as placas tectônicas se separam. Tranquilo? Bom, a gente comentou aí, relembrou para vocês os agentes internos. E agora eu vou falar de quem? Dos agentes externos, tá certo? Bom, os agentes internos são quem? As chuvas, os rios, os ventos e quem? A ação humana. Então, se cair na prova, quem são os agentes externos? Chuva, rio, vento, né? São os elementos que não estão aonde? No interior da Terra. A água dos rios, elas vão escavar o leito, formar vale, tá certo? Então, o primeiro deles, né, são que as águas dos rios, mas eu tenho a água da chuva também, né, que são agentes externos. Eu tenho o vento, né? O vento, ele vai desgastar a rocha. O grande exemplo, pessoal, é a duna, tá certo? Quando você vai na praia, a duna está num lugar, quando você foi 1 semana, 2 semanas, ela não está do mesmo jeito, ela tem se modificado, porque é um agente externo, ele modela o relevo, tá certo? A força da água, dos mares, dos oceanos, né, eles vão fragmentar quem? O litoral. As ondas vão bater na rocha e essa rocha vai se modificar, tá certo? E o grande responsável pela mudança do relevo hoje é quem? Infelizmente, os seres humanos. Os seres humanos agem sobre o relevo de diversas maneiras, fazendo cortes no morro, abrindo túnel, construindo via, aterrando lagoas, rios, fazendo construções em geral. Então, o homem é o grande modificador do relevo, bem como o grande causador das mudanças climáticas, que é o nosso próximo assunto, tá certo? Das mudanças climáticas, eu peguei 2 delas, que é a chuva ácida e a ilha de calor. Pessoal, quando se fala em chuva ácida, se lembra logo de quem? Gás carbônico, tá certo? O gás carbônico, que ele é emitido na queima dos combustíveis fósseis, tá certo? Que aí vai emitir o dióxido de enxofre, o óxido de nitrogênio, tá certo? E havendo uma reação, não é, com as águas que estão nas nuvens, tá certo? Quando essa chuva cai, ela vai cair mais ácida, tá certo? E olha o que acontece, 2 coisas interessantes. Primeiro, a chuva ácida, ela não ocorre no lugar aonde tem aquela poluição. Por quê? Porque o vento leva as nuvens, né? E a chuva ácida normalmente ocorre em outro local aonde tem a poluição, tá certo? Regi o que acontece, né, em locais que tem a chuva ácida. Pessoal, os prédios, né, as estátuas começam a ficar toda corroída daquela água. As plantações, elas começam a perder qualidade, a produção diminui, os lagos vão ficar poluídos, o solo, tá certo? Agora lembre-se, isso é uma constante, não é que uma vez vá destruir tudo, é ao passar dos anos, tá certo? É aquela mesma história, uma dose de cana você vai ficar embriagado? Lógico que não, mas se você beber 4, 5, 6, 7, 20 doses, você vai ficar embriagado. Então a mesma coisa é a chuva ácida. Se pegar uma chuva ácida uma vez, não tem problema. O problema é o quê? Constantemente, tá certo? Ó, então veja aí, ó, o que acontece. Normalmente a chuva ácida ela se forma na área de indústrias,
tá certo? Mas o vento vai levar essa chuva para outra região e quando chove, né, é em outra região aonde não tem indústria. A essa chuva durante muito tempo vai causar problemas nos lagos, vai causar problema na vegetação, e se tiver prédio, se tiver monumentos, esses monumentos começam a ficar enferrujados, tá ok? E, finalmente, as famosas ilhas de calor. E o que são as ilhas de calor? Elas ocorrem no centro das grandes cidades. No centro das grandes cidades há uma grande elevação da temperatura, tá certo? Então, devido o quê? Ao asfalto, devido o quê? A não ter área verde, tá certo? Então, o solo ser impermeabilizado, tá certo? A poluição dos meios de transporte e a falta de área verde. Então, esta área central das cidades, elas se tornam mais quente. E isto eu vou chamar de quê? De ilha de calor. E à medida em que eu me afasto do centro das cidades, a temperatura já fica menor, tá certo? Já fica uma qualidade de vida. Porque eu vou ter menos asfalto e mais o quê? Áreas verdes. Tranquilo, meus queridos? Teve dúvida? Repete e faz aí as atividades, tá ok?